Bom dia, gente. Eu tô aqui com o Gabriel e com a Rebeca, alunos do primeiro período de Letras. Hoje a gente vai fazer uma roda de conversa relacionada aos pensamentos linguísticos de Luiz Antônio Marcucci e Carlos Alberto Faraco. Hoje, partindo do pressuposto de que a língua ela é uma complexa realidade semiótica, estruturada, mais aberta e fluida, a gente vai estar conversando aqui sobre como funciona essa estrutura, como que funciona essa linguística, do que se trata, se é uma ciência ou não. Para a gente começar a nossa conversa, eu vou estar perguntando para o Gabriel a respeito da perspectiva de Luiz Antônio Marcucci, o que é a linguística? Ela é uma ciência? Qual que é a função da linguística hoje? Então, para ele, a linguística ela é muito mais do que apenas um estudo estruturalista, né, da frase, da língua, mas ela vai além. Ela vai também estudar sobre o uso na nossa fala, sobre as atividades. E se esse estudo for controlado e tiver uma significância, né, social, tiver resultados, ele pode sim ser considerado uma ciência. Bacana. E para o Carlos Alberto Faraco, Rebeca, existe alguma diferença nesse pensamento? Então, para ele a linguística é um manual, uma ciência que estuda a linguagem verbal ou as línguas naturais. E ela pode sim ser considerada uma ciência, mas é uma pergunta um pouco complexa, porque as pessoas têm diferentes concepções, primeiramente, do que é ciência, e as pessoas também acreditam que, se tratando de linguística, estão lidando com um objeto biológico, outras pessoas acreditam que estão lidando com um objeto matemático, então é uma pergunta bem complexa para ser respondida. Ser respondida objetivamente, né? Uhum. Perfeito. E para Carlos Alberto Faraco, existe alguma diferença no pensamento da funcionalidade da linguística? Então, ele pontua que o trabalho científico, de modo geral, o estudo científico, de modo geral, ele tem a função e a utilidade de gerar conhecimento mesmo. Agora, o que foge da ciência, que a ciência não pode controlar, é o que as pessoas farão desse conhecimento, né? Perfeito. Certo, essa questão da educação para o Carlos Alberto Faraco, a gente sabe que é bastante complexa, né? Ele tem opiniões bastante complexas. E se tratando dessa educação, o que ele diz a respeito dessa linguística dentro da educação? A gente insere a linguística na educação? Ou a linguística já está ali? O que ele diria a respeito? Então, para esse autor, para esse linguista, a linguística não deve ser tratada apenas como uma ferramenta formal, digamos assim, para você usar somente na educação, porque a linguística já está ali, já está internalizada em cada um. A criança chega na escola, você não vai ensinar a linguística para ela, porque ela já tem a linguística dentro dela. Então, assim, não tem como a gente usar dentro da educação a linguística como uma ferramenta formal. É uma coisa, a linguística se trata muito mais de uma questão social mesmo. Certo, agora se tratando de contemporaneidade, quais seriam os desafios da linguística para o século XXI, né? Tanto para o Luiz Antônio Marcucci quanto para o Carlos Alberto Faraco, assim, o que eles pensam a respeito dos nossos desafios para agora? Então, com certeza, né, para Luiz Antônio seria dois problemas, que, né, dar conta dos problemas éticos e também das formas de pensar que estão sempre mudando, estão sempre aí, né, se atualizando, os significados, as significantes que estão sempre se alterando, a gente vê com gírias, com expressões, né, na fala. Então aí seria dar conta desses fenômenos aí. Certo. E quais seriam os desafios, né, pro Alberto Faraco nesse caso? Então, ele coloca duas questões. A primeira é cultivar a pluralidade teórica, no sentido da teoria não ficar estagnada ao longo dos anos, de sempre estar aparecendo novas teorias para ter uma certa evolução teórica. E a outra questão que ele coloca é ganhar o espaço público mesmo, no sentido de reconhecimento, reconhecimento teórico. Perfeito, valorizar o fato da língua ser viva, né? Isso, exatamente. Bom, gente, essa foi a nossa conversa de hoje, né, relacionada às perspectivas de Carlos Alberto Faraco e do Luiz Antônio Marcucci. Espero que tenha ficado tudo muito bem esclarecido, apesar de que demos apenas algum resumo de todas as teorias dos dois linguistas. E muito obrigada pela atenção. E é isto.
Tchau. Tem que editar esse vídeo pra mim. Ai, ó, o jeito que ele é, ó. Ai, gente, universitário sofre. Não, é uma humilhação atrás da outra. Tchau.